Rapaziada, é o seguinte, voltando com o projeto da injeção eletrônica na moto carburada. A moto que eu decidi instalar a injeção eletrônica é a CG 125 2007, que é a moto que eu usava originalmente carburada. Atualmente ela está com kit 3mm que vai para 150 cilindradas e injeção eletrônica. De modificação que tem a ver com a performance é basicamente isso. Aí tem itens estéticos como a roda na cor violeta, aro tri-head, retrovisor, alça esportiva, mas isso aí não tem muito a ver com a performance em si. Aí, rapaziada, a instalação ficou assim. Eu soldei um suporte aqui no quadro para prender o módulo. Eu soldei duas chapinhas, uma aqui, para prender o módulo com o próprio suporte dele mesmo, que é essa borracha. Soldei dois parafusos invertidos para prender o retificador. Essas duas peças ficam debaixo do tanque. Quando você coloca o tanque aqui, o tanque não fica esbarrando, não dá para ver. É o melhor lugar que eu achei para prender essas peças nessa moto. O chicote eu fiz separado do chicote original. Ele está passando por aqui assim, ó. Esse chicote aqui é somente responsável pela injeção eletrônica, enquanto o resto da iluminação está nesse outro aqui, ó. Esse é o original da moto que está toda a iluminação. Esse é só da injeção eletrônica. Eu decidi fazer separado para mim ter mais facilidade em fazer a manutenção. Aí, rapaziada, ficou da seguinte forma. A luz da injeção, que é aquela luz laranja, eu decidi colocar onde fica a iluminação do painel. Então, na hora que eu viro a chave, 3 segundos de bomba, dá na iluminação do painel. Foi o melhor lugar que eu achei para colocar, igual eu tinha falado para vocês, que eu não queria colocar alguma luz em algum lugar. Eu queria que ficasse original, com aparência de moto carburada. Então, eu coloquei na iluminação do painel, para saber que a moto está ligando. Aí, rapaziada, a bomba de combustível, eu decidi colocar onde fica a caixa do filtro de ar. Eu fiz um furo nela para encaixar a bomba de combustível e ela basicamente não sai, ela entrou sob pressão. Aí tem duas mangueiras, essa maior de trás é onde vem do tanque de combustível e essa menor é a do retorno. Essas mangueiras estão passando aqui por cima, aí ela sai dali, vem, passa e vai para o tanque. Essa aqui é a saída original, que eu só adaptei eu soldei um engate daqueles de espigão na porca e enrosquei. E essa outra saída eu fiz uma solda diretamente no tanque. Fiz um furo, uma solda. Aí para soldar o tanque de combustível, eu lavei bem lavado, enchi ele todo de água. Aí eu soldei por fora aqui para não ter perigo. Aí, rapaziada, da bomba pro TBI, a saída da bomba é essa aqui. A mangueira tá dando a volta aqui, ó. Ela vem aqui, sai, entra aqui no filtro de combustível, sobe aqui e é engatada aqui no engate do bico. Aí já vai direto para ali. O chicote da bomba tá vindo direto de lá, foi ligado aqui, ó. Todo o chicote tá do lado de lá da moto. Aí eu puxei um fio para cá para ligar a bomba, puxei um fio para cá para ligar no TBI. Esse fio que tá solto aqui é da sonda lambda. No caso eu não estou usando sonda lambda, porque alguns já devem ter percebido. Eu estou usando o módulo Atom. E o módulo Atom, a partir do momento que você acerta o mapa, você não precisa necessariamente usar a sonda. Então tá solto aqui, mas no começo eu já usei com a sonda. Aí, rapaziada, a fiação ficou todo do lado esquerdo da moto. Aqui a gente tem a bateria, o positivo do chicote, eu liguei diretamente no positivo da bateria, e o negativo do chicote é esse monte de fio aqui que originalmente na moto injetada, isso aqui é ligado no quadro. O quadro é aterrado. Eu não preciso ligar isso aqui diretamente no quadro, por causa que o quadro é aterrado no polo negativo, e tá tudo junto. Então eu liguei diretamente no polo negativo, que são todos os fios negativos. Então positivo aqui e negativo aqui. O relé que abre o motor de partida, que é essa peça aqui, eu simplesmente deixei nesse cantinho, a tampa fecha naturalmente, não vai atrapalhar em nada, entendeu? Aí eu peguei o chicote originalmente ele era grande. O que eu fiz? Eu cortei todos os fios para deixar no tamanho certo, para caber aqui e ficar organizado. Então, tipo assim, o fio do retificador, originalmente ele era muito grande. Aí eu cortei para deixar somente na distância certa aqui, cortei praticamente todos os fios de todas as ligações. E deixei no tamanho certo para ficar tudo escondidinho. Na hora que eu coloco o tanque aqui, não dá para ver esse monte de fio, entendeu? Com o tanque de volta no lugar, rapaziada, ó, como eu tinha falado para vocês, ó, não dá para ver a bagunça. Os dois fios da mangueira de combustível que desce, passa por aqui assim e vai lá direto para a bomba. A fiação negativa que vem engata aqui, o positivo. Na hora que eu coloco a tampa lateral aqui, não dá para ver nada. Fica parecendo um aspecto de moto original. O cara que olhar de longe, ele não sabe que a moto é injetada. Entendeu?
A questão do magneto, como eu já expliquei em outros vídeos, eu não vou desmontar o motor aqui para vocês verem porque dá muito trabalho. Mas é praticamente a adaptação do magneto que foi feita e o estator, estou usando o estator de moto injetada mesmo. Por causa que o estator da moto carburada ela não vai gerar o tanto de energia que a moto precisa. Então é só colocar o estator da moto injetado no lugar, alongar um pouquinho o fio da bobina, porque não vai caber, então você corta, alonga um bocadinho e você vai conseguir instalar do jeito que eu mostrei. A saída dele está saindo aqui, como o fio dele é um pouco mais curto, essa parte ficou aparecendo, não deu para esconder. Ele está vindo ali de dentro, esse encaixe fica à vista aqui e a tampa fecha mais ou menos aqui assim. Isso aqui não deu para esconder, mas eu não me importo, entendeu? Não ficou feio. Aí sai daqui, vai para o módulo, tudo certinho. Aí, rapaziada, o sensor de óleo eu decidi colocar nesse local aqui. Aqui, originalmente, nessa moto, tinha um sistema de válvula pai. O que eu fiz? Eu removi e decidi colocar o sensor de óleo aqui, porque aqui ele fica mais perto do cilindro. Quando você liga a moto, a primeira parte que esquenta é no cilindro. E na moto injetada original, o sensor de óleo fica logo aqui atrás. Ou seja, então, ele fica aqui não é à toa, é porque aqui ele vai conseguir captar a temperatura do cilindro o mais rápido possível para daí fazer as alterações na mistura. E quando o motor frio, ele precisa de mais combustível, quente menos. Então eu decidi colocar aqui, em vez de colocar no bujão de óleo, justamente que aqui ele vai pegar a temperatura muito mais rápido do que no bujão de óleo. Rapaziada, alguns detalhes importantes que eu quero dar para vocês, para quem está tentando fazer o projeto. Quando vocês for fazer a adaptação da bobina de pulso, a partir do momento que vocês for alongar ela, vou colocar um pedaço de fio para alongar, tem que ser soldado. Porque quando você solda, ferro de solda mesmo com estanho. Quando você solda, você isola aquela parte e o óleo não faz com que perca o contato. Depois que eu soldei, cara, eu fiquei com a moto na mão umas 3 vezes. Eu só emendava o fio ali, colocava até um retrátil, saía e não saía. Mas igual eu expliquei, o óleo por dentro ele vai envolvendo os filamentos e dá mau contato. Depois que eu soldei, eu nunca mais tive problema. Então, rapaziada, a questão da vela de ignição, quando você for colocar uma vela numa moto adaptada, você tem que colocar uma vela que seja compatível com motos injetadas. Não pode usar vela de moto carburada, por causa que a vela da moto carburada, ela gera muita interferência eletromagnética, que atrapalha o módulo a interpretar os sinais dos sensores. Então, você tem que colocar uma vela que tem o final R. Toda vela tem uma numeração, tem que ter um R no final. Esse R significa que ela tem um resistor, e esse resistor não deixa a vela gerar pulsos eletromagnéticos que vai atrapalhar o módulo a ler os sinais dos sensores. Um dos problemas que eu tive muito foi justamente usar a vela da moto carburada depois que eu passei para a injeção. Essa vela faz todos os sensores ficarem malucos. Vamos supor, o sensor de temperatura, se você estiver medindo ele com multímetro, com o tempo a voltagem vai mudar, por causa que a moto vai esquentando. Se você está com a vela da moto carburada e você coloca o multímetro, o valor numérico fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, por causa dos pulsos da vela da moto carburada, que não tem o resistor. Isso faz queimar o sensor MAP. Quando o sensor MAP queima, um dos defeitos que acontece muito comum é a moto não passar de 80 km por hora, você acelera, ela demora para ganhar velocidade, ela não desenvolve muito bem. Foram todos os problemas que eu tive. Até eu descobrir que o problema era a vela, eu tive que pesquisar muito. E eu não vi ninguém no YouTube falando disso, entendeu? No YouTube tem muita gente que instalou, que pega lá, sai com a moto, você vendo parece, nossa, tá normal, né? Mas certeza que o cara não tá com a vela de moto carburada, ele tá com uma vela de moto injetada. E não adianta querer colocar no motor varietado uma vela de 150 ou 160, porque a rosca é diferente. Tem uma vela específica, tem que ser uma vela com a mesma rosca do motor varietado que tenha o final R, que ela tem um resistor. Então, para quem está tendo problema da moto não passar de 80, não desenvolver, entendeu? Aí você vai testar algum sensor para tentar achar o problema. Você vê que fica oscilando, pode olhar a vela, eu te garanto que o problema é a vela. Como deu para ver na moto, eu estou usando o módulo Atom. Eu não estou usando o módulo original, por causa que o módulo original ele está com defeito. O módulo original, quando eu coloco ele na moto e eu ligo a chave, ele deveria dar 3 segundos de bomba e apagar. O outro fica ligado direto, fica injetando combustível mesmo com a moto parada. Isso interfere toda a mistura e a moto praticamente não funciona direito. Aí, como eu já tinha planos no futuro de colocar o módulo Atom, em vez de eu comprar outro módulo de injeção original, eu já deixei de lado e já coloquei logo o módulo Atom na moto. Aí, rapaziada, terminei de montar a moto aqui. Como dá para perceber, você não vê muita modificação aparente, né? Para o cara descobrir que é injetada, só se ele abaixar aqui e ver que não tem um carburador, ver que tem um TBI. E se olhar do lado de cá também, você praticamente não vai ver muita coisa.
Tem duas mangueiras de combustível, mas o cara tem que reparar para ele ver, que essa segunda aqui fica quase escondida, entendeu? Você olhando assim, você não vê muita diferença, entendeu? Então, rapaziada, vou dar uma esticada com a moto aqui agora num lugar aberto, pra vocês verem como é que a moto tá andando. O bagulho tá bom. Então, rapaziada, é isso aí. Demorei para trazer o vídeo, mas acabei trazendo aí. Mais pra frente agora vai ter mais vídeo aí de projeto de injeção, moto customizada que eu vou montar também e diversas outras coisas no canal aí, só ficar ligado.